Muito eufórico, mas nós temos que conversar. Nós precisamos conversar, que o nosso objetivo foi esse. Depois que a gente terminar a reunião, junta todo mundo lá embaixo e toma um cafezinho bem quente, bem demorado, né? Nós vamos ver a nossa página de pré-pagamento. Um bom dia muito agradável para todos. Estou vendo todos alegres e eu estou feliz. Eu vejo todos alegres. A nossa página de pré-pagamento é um prefácio, um pré-prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado de Prefácio realmente do Espírito de verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se o alimenta desde que dele recebeu o comando, espalha-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo em verdade, são chegados tempos em que as coisas devem ser estabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas e os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam-se como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao conselho divino que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que um hino sagrado se estenda e vibre de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizeis no fundo do vosso coração, fazendo as verdades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Nós, nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Deus com todo amor, com todo carinho. E vamos elevar esse nosso pensamento, como eu disse, essa abertura agora, de nos unirmos com os ceareiros divinos que já se encontram nesse ambiente, nos ajudando e nos assistindo. E a falange bendita o nosso querido Francisco de Assis, aqui em nossa casa, é liderada pelo nosso querido Frei Fabiano e outros, nós rendemos graças e pedimos ao nosso Pai Celestial que sejamos também os vossos instrumentos de amor e de bondade, e que Deus passe o nosso sentimento de gratidão a Ti, Jesus, e segundo, colocando em primeiro lugar a necessidade do nosso próximo, que se encontra mais próximo de nós. Precisamos de Senhor, de deixar-se contagiar com a bondade do Teu amor e contagiar a todos que encontramos em nosso caminho. Muito obrigado, Pai. E essa manhã, hoje, dia 10 de julho, está sendo abençoada por todo sempre, pela bondade do Teu amor. Que a nossa casa continue e continuará sendo um facho de luz nessa localidade. Deus nos abençoe, nos ilumine e proteja todos que compareceram aqui e que não puderam comparecer, que estejam sendo assistidos e amparados em seus lares. Muito obrigado. Assim sendo, nós pedimos permissão para dar por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje, dentro da Tua doce e bendita paz. Como nós pedimos a proteção de todos pela irmã
e vai dirigir o trabalho que ela já está sendo influenciada desde que aceitou o desencargo de divulgar os ensinamentos da manhã de hoje. Ela já vem sendo assistida pela tua bondade, pelo teu amor. Muito obrigado. E assim sendo, está declarado aberto o nosso estudo dessa manhã, nesse clima de paz, de felicidade e de alegria. Muito obrigado. Nesse instante, antes de passar a palavra à nossa irmã, nós temos que agradecer os nossos trabalhos, a nossa casa, as atividades, agradecer, inclusive, aqueles que deram um pouco de apoio ao orfanato ontem, na festividade junina que teve lá, que não foi tão divulgada, mas para aqueles que não viram essa divulgação e puderam comparecer, nós agradecemos de todo o coração, que teve um sucesso a festividade para apoiar. Nós também agradecemos a PPM, também fez uma festinha junina lá, e também foi divulgado muito pouco, mas foi aceito por alguns companheiros que também compareceram para ajudar. E aqui os avisos aqui da nossa casa, nossa reunião ao sábado está sendo realizada no mesmo horário, de 4 às 5 horas da tarde. Nós sabemos que a dificuldade para a gente aceitar o Evangelho é muito grande, mas está sendo feita. E nosso trabalho, às quarta-feiras, já está de portas abertas, no horário de 7h30 às 9 horas da noite, o estudo do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Todos aqueles que quiserem comparecer, já está aberto o estudo ao vivo, às quarta-feiras, a partir dessa quarta-feira passada. E hoje, esse dia festivo, que nós consideramos uma alegria, todos estavam alegres, está sendo realizado com todo êxito, com toda amor. E, demais, nós estamos muito felizes por todas as atividades que nós estamos retornando e estamos engrenando as nossas atividades dessa direção do bem, como disse a mensagem que foi lida agora. Nós vamos passar a palavra para a nossa irmã, que ela está aqui cheia de vontade de conversar. Tá? Capaz de Deus. Muito obrigado pela atenção e carinho. Bom dia. Realmente é motivo de alegria estar aqui mais uma vez, né? Nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, e que o domingo sempre fica mais bonito depois que a gente passa por aqui, né? Nesses momentos. E o nosso trabalho da manhã de hoje é um tema um tanto que delicado, né? Mas que faz parte da nossa vida. Então, me veio a inspiração para que fosse feita essa leitura de abertura, né? Onde o Espírito de Verdade vem nos falar que nós não estamos sós, que eles estão conduzindo essa nossa transição, né? A transição planetária, essa nossa caminhada evolutiva. Então, eu achei assim profundo esse prefácio. E eu dentro da doutrina já há algum tempo, né? E confesso a vocês que eu me liguei muito nele tem poucos anos. Que a gente tenha sempre esta confiança, né? As grandes vozes do céu ressoam como som de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que, no hino sagrado, se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Então, Jesus conta conosco, né? Quando, lá no NELT, me passaram o trabalho na quarta-feira para falar sobre a depressão, eu fiquei assim, meu Deus, é um tema assim, meio triste, meio pesado. E comecei a estudar, e vi que está tudo dentro da nossa realidade no momento.
esse momento que o mundo está passando, com tantas turbulências, né? Nosso país, aqui a gente está vendo de perto tanta dor. E aí, como eu fiquei antenada, comecei a ouvir tanta gente falar de depressão. Porque eu estou assim, porque eu estou assado, porque eu já fui em vários médicos e não melhoro. Então, eu peço, né, a Fabiana de Cristo que me ajude neste momento, para que a gente tenha esse olhar profundo sobre esse assunto, porque se eu não estou vivenciando, poderei vivenciar. Se eu não estou vivenciando, dentro da minha família pode ter alguém que esteja vivenciando ou começando a entrar nesse quadro, que é uma doença grave. E ela acomete crianças, jovens, adultos e idosos. Espírita pode ter depressão? Pode. Né? Então, é um assunto sério, é grave e necessita de algum esclarecimento. O ideal seria que aqui estivesse um psiquiatra ou uma psicóloga, mas, né, Jesus usa instrumentos de acordo com a vontade dele. Por isso eu estou aqui cheia de gratidão para falar desse assunto, que a primeira beneficiada fui eu mesma. Então, eu gostaria também de entrar nesse assunto, relembrando alguns conceitos que eu sei que entra de cabeça para baixo, a tal da tecnologia. Está aqui. Nós temos que ter ciência, né, que estamos num planeta de provas e expiações. Essa foto eu gostei porque mostra como se fosse uma escadinha, né? Alguns já viram, outros não viram, e os espíritos presentes também, que não viram, relembrem, né? Aqueles que já viram. Está ali, ó. Nós estamos ali no segundo degrau, olha lá. É um mundo de provas e expiações, aonde o mal, infelizmente, ainda predomina. O problema é do planetinha, da parte física? Não. Somos nós, né? Então, nós estamos colocados nesta escola, onde teremos que vivenciar experiências, algumas já boas, que temos momentos bons, mas algumas muito difíceis. Né? E o foco maior, o objetivo nosso em estarmos aqui nesse planeta é vencer a nós mesmos, é a evolução, é o aprendizado do amor. Então, estamos cientes da escola que fomos colocados. Então, chegaremos um dia lá, olha o degrau lá em cima. Essa é a proposta. E é para isso que nós fomos criados. Então, tenhamos a certeza de que não estamos sós e que chegaremos lá em cima. Mas cedo ou mais tarde, dependendo do esforço de cada um de nós. Né? Ficou claro aí, né? Aí eu coloquei os princípios básicos, relembrando também da doutrina, essa terceira revelação, a gente vê que a humanidade está caminhando, né? Nós recebemos Moisés, depois recebemos Jesus, e agora recebemos o Espiritismo, que nós que aqui estamos, já estamos abertos, né? a recebermos essas informações. Porque a gente sabe que a minha família, por exemplo, que é evangélica, se a gente fala determinados detalhes da doutrina espírita, eles não conseguem alcançar, eles não têm entendimento, não têm abertura para isso. Mas cada um a seu tempo, cada um tem seu tempo, como nós tivemos o nosso. Muitos de nós não nascemos em berço espírita, viemos de outras religiões, né? Então, está aí, ó, a existência de Deus, temos essa certeza, está tudo muito claro em nós. A existência e sobrevivência do espírito, somos espíritos imortais,
estamos tendo um presente, mas tivemos um passado e teremos um futuro que poderá ser muito melhor do que o nosso presente, mas vai depender do aqui e agora, né? Esse esforço que a gente vai ter que ter. A reencarnação, que são as várias oportunidades que temos tido, né? Houve todo um investimento, um assessoramento para que nós hoje estivéssemos nesse corpo físico, e a gente tem que sempre lembrar disso, de valorizar esta oportunidade, não debandar quando a coisa ficar difícil, porque na hora que está difícil, porque o tratamento do espírito está sendo efetivado, é o tratamento de beleza, né? Dói, mas passa. Tá? E a comunicabilidade dos espíritos nos provando, né? Ó, continuamos. A vida continua, não é só essa do corpo. Nós vivemos além disso tudo que nós vivemos aqui com os nossos olhos da carne. E a pluralidade dos mundos habitados. A gente está vendo ali naquela escadinha. Temos outros, como a Terra, mas temos vários outros melhores. E a Terra irá se transformar, de acordo com a nossa mudança, num mundo melhor, né? Então, nada vamos dizer assim, imutável, tudo muda, né? Então, o seu Maciel estava falando ontem comigo, até sobre o determinismo, né? Existem as leis de Deus. E a lei maior é a lei de amor. Então, nós podemos passar pelo amor e também podemos passar pelo amor. Se muito mais amarmos, a dor em nós e em quem está à nossa volta será atenuada, será diminuída, né? Então, é muito bom a gente saber disso, que temos várias oportunidades do bem, do belo, do melhor, da felicidade com mais constância, que hoje nós temos, né, momentos felizes que temos que aproveitar, né? Então, deixa eu ir para o próximo, para a gente ir desenvolvendo. Eu não posso tirar isso da minha mão, senão eu acabo para lá ou para cá. Tanto faz, né? Então, tá aí. Perguntas fundamentais da humanidade. Quem sou eu? De onde vim? O que estou fazendo aqui e para onde vou depois? De acordo com o que eu falei anteriormente, a gente já tem as respostas. Nós é que temos, né? Aqui nós, com a clareza da terceira revelação, nós sabemos muito bem o que nós somos, né? E de onde nós viemos, o que estou fazendo aqui e para onde eu vou. Então, não adianta querer fugir do corpo, porque a gente sabe que a gente continua. E a gente tem que vencer a gente mesmo, né? Então, essa oportunidade de refazimento nós recebemos através da reencarnação. E aí entender o cenário que é a vida. Esse planeta Terra, provas e expiações, né? Habituado por espíritos retardatários, daí se explica por que a dor é patrimônio comum a todos os homens. Se nós estivéssemos numa condição espiritual melhor, nós não estaríamos aqui. Estaríamos numa casa mais bonita. E se nós não estamos satisfeitos com o que estamos vivenciando e vendo, né? Às vezes a gente não vivencia certa dor, mas você vê aquele que você ama vivenciando, ou até aquele que você não ama tanto, um dia amaremos igualmente, né? A todos, a humanidade inteira, mas se a gente vê um noticiário de uma tragédia, a gente fica triste, né? Seria tão bom se não existissem essas grandes dores, né? Mas um dia tudo isso será superado. E retardatários. Temos que acender a luzinha. O tempo urge. Nós não podemos mais ficar no comodismo, né? Nós temos que fazer acontecer, porque muito já recebemos. Já temos, assim, um conhecimento não total, mas bem amplo. Então, no contexto em que vivemos, no país em que estamos,
nós temos que fazer a diferença, né? Temos que ter posição. Não podemos ficar no morno, em cima do muro, cada um entrando para dentro de si mesmo, se conectando com o alto, para ver o que você vai fazer da sua vida e o que Jesus espera de você no contexto que você vive. Né? Então, a Terra, né, aqui, é o local onde os espíritos vêm dar pelo seu engrandecimento, obtido pelo trabalho, sacrifícios e lutas. Se a gente quer ter uma formação profissional, a gente não tem que ter dedicação, né? A gente não tem que frequentar os bancos escolares, tem que enfrentar corrupção, tem que, às vezes, comer pão com mortadela, porque não tem dinheiro para nem almoçar, né? Mas focou no objetivo, e quem foca no objetivo alcança. E ser um espírito mais evoluído, também a gente atende. A gente tem que focar. Se a gente perde o foco, aí fica como retardatário. E você, infelizmente, vai ter que vivenciar as experiências ainda que você já poderia ter se livrado. Né? Então, é a luta que nós temos que ter. Quem já ouviu falar que a depressão é coisa de quem não tem o que fazer? É frescura, é fraqueza, é preguiça. É falta de Deus. Está obsidiado, é obsessão. Então, peguei aquele pedacinho ali, né, do Evangelho, né, que fala, né, que a gente, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não só a verdade espiritual que a gente está tendo, como espírito imortal, que a gente precisa do tratamento espiritual, que é ter acesso ao conhecimento do nosso crescimento, a gente escolher, né? Mas também a gente entender um pouco das doenças que nos cercam. Porque é fácil a gente dizer para o marido que está lá irritadíssimo, que não, só quer ficar na cama, que é um preguiçoso, que é frescura, que não quer nada, ou até um filho, ou uma esposa, que não, né, não quer... Pensei que ia ficar no marido. Então, mulher, então, é mais complicado, né? Porque tem a depressão pós-parto, tem a menopausa, tem quando vai menstruar, né? Aquela TPM. Essa TPM. Quer dizer, você entra em quadros depressivos que são, assim, menores, mas tem aquela depressão profunda. E que o somatório dos pequenos detalhes é que vão acabar chegando ao profundo, e é muito perigoso. Aí se torna grave, né? Aí eu achei interessante isso aqui, ó. A palavra depressão provém do termo do latim depressus, que significa abatido ou aterrado. Né? Fiquei imaginando, ó, com a areia até o pescoço, você está ali, né? A pessoa depressiva está aterrada, ou seja, impedida de enxergar solução para os seus problemas, a superação para os seus desafios, e esse aterramento leva ao abatimento. Quer dizer, a pessoa vai tendo ciência do que está acontecendo, mas não vai encontrando força para sair daquele quadro. Né? E é muito triste. Eu fiz assim um apanhado, tá, gente? Porque tem muita coisa sobre a depressão, e cada vez que eu fui lendo, eu fui ouvindo palestras de médicos e tudo, acendi o alerta para um detalhe novo, que é para ser colocado na nossa vida, para a gente se prevenir, para a gente ajudar quem tiver à nossa volta, a gente ficar de olho, nos nossos filhos. Então, a depressão é uma síndrome ou um conjunto de sintomas que afetam principalmente a área afetiva e emocional de uma pessoa. A depressão é grave.
é considerada doença pela OMS e pode levar ao suicídio. Ainda ontem, o senhor Maceió falou lá, né, na palestra que ele estava dando lá no Belge, né, o quanto de pessoas estão partindo para isso. Está sendo grande nos últimos tempos essa prática. E na noite anterior, eu peguei o celular e às vezes tem palavras que eu não sei se está escrito direito, tudo, aí eu volto atrás para corrigir. Se eu tenho dúvida, eu vou lá no Google para ver, né? Se tiver até algum erro de português, me perdoe, mas eu sempre querendo corrigir, mas nem tudo a gente consegue. Aí apareceu lá um depoimento de uma mãe falando do suicídio da filha, adolescente. Aí eu, poxa, peguei, eu falei, vou dar uma olhada nisso. Comecei a ler. Mas como eu tenho muita afinidade com a tecnologia, eu falei, vou logo anotar, porque daqui a pouco eu vou perder e não vou achar mais. Entendeu? Tanto que perdi, voltei atrás, queria ler tudo de novo e não achei mais. Foi não é no YouTube, não, naquele Google ali, que uma mãe foi perguntada assim para ela, para você, as redes sociais podem ter servido como um gatilho, porque a mãe não entendia por que a filha fez isso. Ela pulou lá da janela. E ela disse que a menina fazia balé, fazia inglês, teatro, natação. Eu não sei se fazia evangelização, tá? Estou puxando a base da minha sardinha porque eu acho que é muito importante conduzir essas crianças para Jesus. E não quer dizer que mesmo você conduzindo, eles não vão fazer uma coisa dessa, tá? Mas a gente fez a nossa parte. Então, ela disse que a menina não demonstrava nada, ela uma mãe presente, sempre junto da menina. E aí, ela percebeu que a menina começou a ficar no celular, mas ir para o quarto. Mas hoje em dia, é tão comum isso, não é? Então, olha o que ela colocou. Ela sempre foi muito corajosa, decidida e independente. Depois do que aconteceu, descobriu um mundo sombrio no TikTok. Aí, eu achava que ali era tudo diversão. A mãe falando lá no tal do TikTok. Mas encontrei uma rede de vídeos depressivos em que os jovens trocam suas dores e vontades de tirar a própria vida. Não conheço, mas foi o depoimento que eu ouvi dessa mãe. Tá? Ela nem sabia, né? Pois é, a gente, né? Aí outra coisa, além disso, há uns 3 anos, ela começou a gostar muito do BTS. Aí, entre parênteses, estava assim, um grupo musical sul-coreano. Então, assistia muitos animes, fazia coleção de mangás, não sei o que é mangá, deve ser uns bonequinhos, né? Então, e se vestia imitando. Na minha opinião, esse mundo contribuiu muito, pois falaram muito sobre depressão, suicídio, até uma espécie de glória alcançada quando se tira a própria vida. Né? Aí, que espírito é esse dessa menina? Eu não sei da história real, mas dentro do que eu estava estudando e li rapidamente, que vídeo total, essa menina, ela já tinha confidenciado para a mãe, em algum momento, que ela não sabia se ela gostava de menino ou de menina, né? Mas que a mãe tratou isso com uma certa naturalidade, conversou com ela, e estava esperando o tempo e ajustando as coisas, que às vezes é um modismo, né? Ou não, mas a mãe disse que não houve uma agressão, uma repressão. Mas, às vezes, dentro dessa menina, poderia ter um conflito, até com relação a isso. E ela... Eu não cheguei se tinha, eu passei direto, eu não consegui. Eu sei que era adolescente. Eu não consegui, porque a foto estava... então. Mas aí,
eu não tinha me ligado muito em falar no jovem, mas isso me chamou muita atenção. Eu falei, não, desapareceu de repente, deu tempo de dizer isso. Porque a mãe, depois, no celular da menina, viu que ela falava com os amigos que ela ia se matar. E as meninas acharam que era brincadeira, que era bobagem. Para a gente ficar alerta. Se a gente ouvir qualquer um, ou adulto, ou velho, ou jovem, falando em suicídio, a gente tem que arregalar olhando e ver o que a gente pode fazer para impedir, né? O máximo que a gente possa fazer. Porque, no fundo, é a escolha de um espírito, que ali é um espírito imortal. Conta, né? da história da Márcia. Da Márcia. Filha da Márcia. Que ligou lá para casa? Ela que mandou mensagem lá, Márcia, lá do Ah, então, a menina... Aí começa a acontecer essas coisas. Né? A minha amiga, a filha ligou que a mãe está entrando em estado de depressão, ela já teve lá atrás, está entrando de novo, e estão desconfiados que ela está com hipotiroidismo, que também pode provocar depressão. Né? Então, a gente vê que a coisa está pipocando para todo lado, e a gente tenta contornar e ajudar de alguma forma. Então, a depressão, ela gera sofrimentos, desarmoniza a família, né? Você vê essa família, essa mãe, no final que ela falou aqui, ó, o que você gostaria de falar para as outras famílias? Gostaria de dizer para aprenderem a falar com seus filhos e mostrar o quanto eles podem ajudar os amigos a não desistirem da vida. Quer dizer, ser um assunto que a gente não vai ficar, é suicídio assim, assado, mas a gente falar da valorização da vida, né? E o quanto a gente tem que ajudar aqueles que a gente percebe que não está valorizando a vida. E ela disse que ela está encontrando consolo no espiritismo. Ela falou no final disso, né? Graças a Deus, porque ela disse que dor como essa, ela nunca imaginou. Aqui, ó. Precisamos falar que tudo passa, menos a dor da perda de alguém que amamos, e ainda dessa forma. Né? Porque quando é natural, aconteceu, tudo bem, mas dessa forma, a família fica muito, né? Precisa de um reforço espiritual muito grande. Então, está ali. A depressão gera sofrimento, desarmoniza a família, gera baixa autoestima, prejudica o rendimento profissional, as pessoas acabam não conseguindo ir trabalhar, né? Causa limitação na vida social, porque a pessoa passa a se isolar, gera má qualidade de vida, gera doenças físicas. Você acaba dando uma abertura, né, para as doenças físicas e espirituais também, tá? Porque dá brecha para a obsessão, para os espíritos que gostam de tacar lenha na fogueira, né? Então, você com uma depressão, você às vezes não se alimenta bem, você não toma, às vezes, as vitaminas que precisaria, você, né, vai gerando outras doenças, em que você não se observa. E o foco, né, que é o nosso progresso espiritual, olha como a gente pode prejudicar se a gente ficar nessa situação de prostração ou até cometer uma coisa mais grave como essa menina. Quanto investimento houve, né, para ela estar aqui e ela acabou sucumbindo, né? Mas outras oportunidades virão até para ela. A depressão apresenta, aqui mais um resuminho, alterações no estado de humor, tristeza intensa, irritabilidade, abatimento profundo, desinteresse pelas coisas, pequenas coisas, às vezes sair e fazer um cabelo, tá bonitinha, né? Aí uma festinha junina, ontem subindo a rampa lá, para onde ele estava cobrando a taxinha, uma moça chegou e falou assim, olha, eu hoje venci a depressão. Aí eu falei, meu filho é psiquiatra, mas está difícil. Tá vendo? Aí ela falou, mas hoje, na outra festinha,
eu não consegui vencer, mas hoje eu venci. Ai, tá só alegria. Faz parte do tratamento, tá, gente? E as festinhas, não estou com muita vontade, da força a barra para distrair, né? Aí eu perguntei para ela, escuta, você já tem, com certeza, o tratamento médico, né? Aí ela falou assim, sim, eu tenho, né? Então, tá bom. Ele é psiquiatra? É. Aí eu falei, e o tratamento espiritual? Eu ajuda, né? Aí ela, o espiritual não. Tá? E nessas pesquisas que eu fiz, diz que a gente tem que ter um tratamento, né, da terra, mas a gente tem que ter o tratamento do céu, gente. O tratamento espiritual é indispensável, porque a doença da alma. E é o principal. É o principal. E o nosso médico maior, quem é? Jesus, né? Então, a gente fica nessa só do médico da terra e tem que buscar o médico do céu para orientar também o médico da terra. Vamos rezar pelo nosso psiquiatra, né? E não precisamos ter vergonha de dizer, eu tenho psiquiatra. Da carta do lado dela, viu? Pois é. O da terra está do lado dela, que ela tem um filho, né? O psiquiatra está dando ruim para ela. Mas, né, a gente já está alerta. São alertas, tá, gente? Aí está aqui, ó. Desinteresse pelas coisas, tudo perde a graça e o mundo fica cinza. Viver torna-se tarefa difícil, com ideias fixas e pessimistas. Tudo é ruim. Tudo você vê o pior. Você não olha pelo lado, né, positivo. Porque, às vezes, se a gente ficar só no aí aquele negócio piora. Né? E a depressão faz você ficar no cada vez se encolhendo e piorando. Então, nos pequenos sintomas, a gente tem que ficar alerta. Eu não quero isso para mim. Eu não quero perder o foco da minha oportunidade aqui na Terra. Isso é comigo. A espiritualidade já fez a parte deles. E nós temos que fazer a nossa. Então, a gente tem que dar conta da gente mesmo. Não ser motivo de constrangimento para os outros. Porque se eu me deprimir, eu vou estar prejudicando também quem está à minha volta. Principalmente aqueles que me amam, que estão ali investindo em mim, se dedicando, né? Então, é sério. Aí, na depressão, existe uma perda de energia vital no organismo, num processo de desvitalização. Quer dizer, você vai ficando uma folhinha seca, né? Mas não quer dizer que toda tristeza que a gente tem seja depressão, isso faz parte, né, gente? Entendi, vamos fazer uma meta. Sim. O Sérgio Lopes, psiquiatra, ele faz bem isso que você está falando. Os psiquiatras, que seria bom que o psiquiatra fosse espírita, para entender a parte espiritual. E às vezes primeira vez que chega no consultório, o cara já mete remédio para dormir. Topa. Remédio. E eu falo que isso demora para saber se é mesmo depressão, tem que ter um estudo, tem que demorar para conversar, tem que perceber. Então, na primeira vez, o cara já mete remédio para dormir. Isso também não é bom, porque você também deixa o cérebro também adormecido. Também não é bom a parte do mal de Alzheimer. É isso aí. E ele fala, eu ouvi palestras dele também, né? E ele fala de muitos diagnósticos errados, porque às vezes não é aquele determinado remédio, né? E nós somos também natureza. O Hamed compara a gente com as estações. Olha lá, possuímos estações de alegria, de entusiasmo, de moderação, de desânimo, assim como a primavera, o verão, o outono e o inverno. Quer dizer, nós temos essas oscilações que são normais, né? Mas a gente tem que ficar atento. Segundo esses que eu pesquisei na internet, eles falam que se a gente entrar no estado de tristeza em torno de 15 dias por aí, a gente já tem que acender o alerta. Porque a gente ficou triste, tem que logo arranjar um motivo para tirar, né, esse quadro mental, colocar coisas boas. Mais para frente a gente vai vendo isso também. Deixe-me ver aqui agora. Aí, ó, causas. Eu peguei esse quadrinho pequeno, mas eu trouxe uma pequena lista aqui para falar também. Está ali, ó. Causas, problemas de saúde, como a minha amiga está lá com problema na tireoide, né? Temos questões familiares e financeiras. Às vezes a pessoa está numa situação, né,
de família difícil, de filho difícil lá, ou divórcio, essas coisas todas que às vezes bota aquela ferida e você fica remoendo, aí lá na frente gera depressão, né? Eventos estressantes como traumas. Tem uma amiga, né, que ela faz pilates aqui atrás com a gente, que ela perdeu um filho de 23 anos por pneumonia. E ela disse, eu falando, né, sobre a depressão, alguma coisa, ela falou assim, olha, quando me vem a tristeza, eu não deixo ela criar em mim. Eu logo arranjo um passeio para fazer, eu vou na casa de uma amiga, eu procuro ler alguma coisa. Eu ouvi a pessoa falando isso na prática, que dá certo para ela. Olha que perda ela teve. Às vezes a gente, pela perda de um sapato que esqueceu em algum lugar, ou ele desfez no nosso pé, ou o vestido rasgou, a gente já fica depressivo. Pequena coisa, né? Meu Deus do céu. Aí está ali, fatores físicos. Às vezes a pessoa está com uma doença grave. Câncer tem aparecido tanto, né? Então, é até natural, entre aspas, isso acontecer. Mas que a gente também tem que ter força para lutar e não piorar aquilo que já não está bom. A gente está com uma determinada doença, não vamos permitir que outra doença se instale, né? Porque aí piora a nossa situação. Olha lá, o envelhecimento. Aí, o envelhecimento. Vou falar só para quem tem cabelo branco, porque o meu está pintado. Aí vem a limitação, né? Por dentro, a gente continua, novo, mas o corpo já começa a ter as limitações. Nós vamos até meio-dia, tá? Esse problema desse lado aqui é que nós já nascemos comprometidos com a derrota. Já nascemos comprometidos. Olha só. A derrota. Por exemplo, não existe nada que frustre ao espírito forte. Mas é isso aí. Aí, quando eu falo que tem que tomar 2 colheres de evangelho por dia, fazer de paciência, de determinação e de ser perseverante, aí as pessoas às vezes ignoram. Mas a solução não. O psiquiatra é falta de administração íntima. É falta de administração íntima. Quando a gente vai ao psiquiatra, é como se eu chamo você para tomar conta da minha casa. Porque eu não estou sabendo administrar. Para tomar conta da minha casa, eu venho lá me administrar, porque eu não sei. Por isso que ontem eu falei na palestra, dá conta da administração. Nós não estamos. Está com a ferida na perna, mas está servindo. Está com câncer, não existe câncer, dona Gilson. Não existe câncer. Está com rancelismo, não existe rancelismo. Trabalho. Nós nascemos derrotados. Deixa eu atrapalhar. Não, é meio-dia, então tem problema. Olha só, eu botei até aqui, ó, causas. Existem a genética, minha mãe, né, depressiva, pode influenciar? Pode, mas nem sempre, porque que espírito é esse? Ó, que espírito é esse? Né? Nós podemos gerar um corpo, mas o espírito vem de Deus. Se ele já vem fortalecido nessa área, a mãe pode ver, pode ter câncer, pode ter, não vai aflorar em você. Agora, aflora por quê? Porque a gente já tem, né, afinidade com essas dificuldades. Aqui, ó, a genética causa. Genética, vazio interior, estresse, às vezes o excesso de trabalho, uma cobrança muito grande, teu elástico vai esticando e pode arrebentar. Né? Então, você tem que se vigiar. Ansiedade, cobrança exagerada, eu não posso ser mais, tenho que dar conta. E às vezes você não dá conta, às vezes você, né, tem a limitação e você tem que aceitar isso com mais naturalidade. Né? Então, daqui, ó, anemia pode dar também um estado, né, depressivo, não tão grave, mas dá. Mas se você cuidar, vai somando e pode chegar ao grave. Então, a gente tem que estar atento. Deixa eu ver. A predisposição espiritual. Eu coloquei aqui por último nessa. Aí está aqui, ó, sinais. Pensamentos ruins persistentes,
falta de interesse, de prazer em realizar suas atividades, até aquelas que você tem prazer. Porque tem algumas que a gente faz forçado, né? Dá para nós, passar roupa. Por exemplo, assim, não é? A gente passa se tiver, mas que não tem prazer nisso, a gente não tem. Mas já fazer um bolo lá. Não, para mim, se a gente quer me fazer feliz, fica para bolo, que eu nem posso fazer bolo, não. Né? Aí tá aí, alteração de peso não intencional, de repente a pessoa começa a emagrecer. Aí você pensa até que tem alguma doença física, você faz os exames, às vezes não dá, mas está aqui, ó, né? Os seus problemas, daqui para cima, né? Dormir muito ou dificuldade para dormir, você vê que o negócio é complexo, né? Se dorme pouco, tá bom. Se dorme muito, também o negócio é estranho. Então, a gente tem que ter sempre um equilíbrio. A dificuldade de concentração, falta de energia, culpa excessiva. Não tem remédio para deixar a cama, tem remédio para ir para a Eu nunca vi médico nenhum passar por ideia para disparar. Nunca vi. Falando isso. Agora, do remédio para dormir, sabe? E ali embaixo, os pensamentos suicidas, né, que a gente já falou. E agora, está ali, ó, causas atuais das aflições, que eu tirei lá do Evangelho, que eu falo ontem lá, né? Está falando aí, ó. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim sequer tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Quer dizer, você, às vezes, já é depressivo desde a depressão. Vai querer continuar assim? Tem tratamento, né? Aí, ó, a depressão tem cura. Então, essa é uma pergunta muito comum em torno dos assuntos sobre como se melhorar a depressão aguda e a depressão crônica. Então, você vê, tem gente que já leva uma vida assim, a gente não parou para ver que você pode melhorar, ter uma qualidade de vida melhor e sair lentamente desse quadro. Não vai ser pegar uma pílulazinha ali, tomar uma e ficar bom, ir lá tomar um passe e ficar bom, porque a gente quer ficar sentadinho só recebendo. Como ele falou, cadê o trabalho no bem? Tá? E também, nessa pesquisa que eu fiz, eu vi que aqueles que têm um trabalho voluntário, quando entra no quadro depressivo, toma menos medicamento, se recupera mais rápido. Não quer dizer que a gente nunca vai entrar nesse quadro, mas se você tem um trabalho no bem, que é aquele trabalho que você faz, né, só para ganhar dinheiro, é aquele trabalho que te sacia interiormente, porque nós precisamos, como espíritos, servir. Aí você passa de forma mais suave. Né? Até o senhor lembrou da Dona Gilza. Dona Gilza teve câncer. Ela dizia, pelo menos me disse, em algumas vezes que eu fui lá visitá-la, que dor ela não estava tendo. Entendeu? E muita gente no câncer diz essa dor é muito forte, né? Pelo menos quando eu fui lá, ela já bem abatida e ficava não tendo uma dor. Olha só, ela teve que passar, né, por aquele momento, muitas das vezes já bem, sabendo que vai passar e depois esquece, mas foi abençoada e com certeza, né, espiritualmente ela teve lá créditos, né, por esse trabalho. Então, a resposta, né, se tem cura, a resposta é sim. A depressão tem cura, porém ela precisa ser tratada de maneira correta e com acompanhamento de um médico psiquiatra. Como a gente é espírita, a gente sabe que se você procurar um psiquiatra espírita, ele vai ter essa dimensão, né, maior, tá? Por isso é importante o que psiquiatra do espírita, segundo o Joana de Ângeles, Jesus. É isso aí. Mas se você está dentro do movimento espírita e não procura Jesus, é porque está havendo falta de fidelidade ao Jesus, ao método de vida. É isso aí. Então, você vê, a moça lá tem um psiquiatra, né? Está dando. Por isso, é
importante as pessoas que sigam todas as recomendações médicas, pois só ele saberá indicar a melhor forma de tratamento para cada grau de depressão. Porque chega uma hora que já está lesando a nível físico, segundo as informações que eu tive desses médicos na internet, por isso a necessidade de remédio. É porque você já negligenciou, como o seu Maceió falou. A gente deu bobeira ao longo do tempo e as coisas vão se instalando, né? Então, quando uma pessoa pensa em suicídio, isso eu já falei, é sinal de um quadro depressivo grave e sinal de que essa pessoa precisa de apoio psicológico quanto antes, e principalmente apoio familiar, né? Quem está por perto tem que vigiar, tem que buscar socorro, tem que procurar o tratamento espiritual também, porque está a um passo de cometer uma loucura, né? E aí o tratamento, né, de forma simplificada, que eu vi de acordo com as pesquisas, a depressão é uma doença física e espiritual, portanto, deve, no pedacinho, ser tratada com vontade. Você também tem que chegar e falar, não, eu não quero mais isso para mim, eu estou realmente igual um dependente químico, né? Quando você admite que você é um dependente, aí você encontra a solução. Quando você não admite, não quer nada, se recusa tudo, é difícil. A gente não pode ser esse paciente difícil. A gente tem que dar abertura para o tratamento. Então, medicação, a psicoterapia, a atividade física, o tratamento espiritual, o passe, água frutificada, prece, leituras edificantes, o estudo, né? O trabalho no bem. Olha a gratidão por tudo que nós temos recebido. Hoje, quando eu acordei, fui olhar as plantas, era 6 horas. Nossa, o céu por lá de cá estava a coisa mais linda. Todo rosado, assim, amarelado. Até tirei foto para mandar para minha irmã, que está nos Estados Unidos, que ela morria de festa. Da nossa terra, que linda e maravilhosa, com tantos problemas, mas os passarinhos cantando. Gente, mas tinha passarinho demais cantando hoje. Então, olha a beleza da vida. Aí, aqui, ó, nosso médico, né? Maior daqui, ó, tenho dito isso. Para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, né? A proposta, o nosso terapeuta maior. E aí, tem uma prevençãozinha, né? Que está ali, ó. Amar a Deus de todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo, né? Olha, nosso terapeuta falando. Evangelho, terapia. Não sei nem se a palavra está escrita certa. Tá vendo, Sebastião? E prática do bem. Porque também não adianta você ter acesso a essas informações para praticar, né, gente? Já sabe que os medicamentos fazem mais efeito daquele que pratica. Olha aí. Autoconhecimento é aquele você olhar para dentro de você mesmo e saber que você tem que se consertar espiritualmente. Para tudo dar certo. Se está dando ruim, é porque a gente está falhando de alguma forma. Aonde que a gente se afastou da lei de Deus? Que a lei de Deus foi criada para quê? Para a nossa felicidade, não é? A gente só é infeliz quando dela o quê? Se afasta. A falta de autoestima, né? Aí, aceitar a vida como ela é. E as pessoas como elas são. Na vida, tudo tem uma razão de ser. Então, meus amigos, às vezes a gente está convivendo com alguém que está passando por uma situação dessa, é porque também você vai ser instrumento de ajuda para aquela pessoa. Né? Deus colocou no lugarzinho certo. Ou então, eu estou começando a ter um sintoma. Eu tenho quem à minha volta? A quem eu posso recorrer para não deixar isso ir se agravando? Né? E se sentir que a tristeza está perdurando 14 dias, 15 dias, foi o que eu vi nas pesquisas, buscar ajuda, tá? Esforço constante em nos tornarmos espíritos melhores, para que lá na frente nos tornemos totalmente blindados contra a depressão. Nós enfermamos por quê? Porque somos
vivemos, né, ainda cheios de mazelas. Alguém já ouviu falar de Jesus doente? Né? Alguém já ouviu falar? Né? Não, então, ele é o nosso modelo, guia. E ele dizia que ele faz, nós também poderemos fazer. Em termos de evolução, nós chegaremos a um ponto em que a enfermidade não irá nos visitar. Confiar em Deus, né? Nosso Pai de amor e bondade, que criou leis para nos proteger. E temos ciência de que sofremos hoje, porque em algum momento nos afastamos de suas leis de amor, e Jesus veio nos resgatar. Né? Ficamos escolhendo o caminho errado, e ele chegou mostrando o caminho. E a gente não pode perder o foco. Né? E o Evangelho é o sol da imortalidade. Hoje eu estava assim, ó. Tá? Que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então, Jesus conta com quem aqui na Terra hoje? Nós. Né? Nós podemos servir de consolo para alguém, mostrar uma porta, uma saída. E aí, na diversidade, isso aqui é realmente falando. Na diversidade de novos conhecimentos filosóficos, religiosos ou científicos, na análise de diversos modos de definir a realidade das coisas, é que aumentaremos a capacidade de autorregularmos emocionalmente para restabelecermos um novo equilíbrio existencial. Então, a gente tem que estar sempre nessa busca do equilíbrio para a gente ter mais saúde, uma saúde integral. A reflexão atenta ao nosso coraçãozinho ali que pode ser tratado, né? A reflexão atenta a esses apontamentos permite-nos entender melhor nossos ciclos depressivos, recolhendo assim as abençoadas sementes da arte de viver. E cada um vai ter que dar conta de si mesmo. Né? Bota aquele videozinho ali agora nisso. E aí a gente está atento com a gente mesmo, né? Ou com aqueles que estão à nossa volta, de forma sutil, delicada, vendo a quem a gente pode ajudar. E não era o outro primeiro. Não, Só a doação da cabeça. Mãe, eu percebendo ultimamente, Um dia você vai ser adulto, você vai entender muitas coisas funcionam, tá? você já imaginou se a partir de hoje, tudo que você reclama, você tira da sua vida? Tipo assim, tudo que você reclama, pra sempre. Não, não faz assim. Meu cabelo é tão lindo. Não, tô careca. Ela morreu. Eu vou aguentar. Ok. Tá desempregada. Meu marido tá grávida. Tudo bem. Você tá viúva. Eu não aguento mais esse calor. Ok. A partir de hoje é só chuva e neve. Minha casa não é boa. Está cheio de mofo. Pronto. Você está debaixo da ponte, que é melhor, não é? Então, muito assustador, não é? Muito demais. Vamos tentar ser mais alegre a partir de hoje? Eu te ajudo. Claro! Então, ó, quando você acordar cedo, você agradeça. Quando o dia terminar, agradeça de novo. Nossa vida é tão boa e tão curta para a gente ficar reclamando. Meu filho, você tem razão, viu? Às vezes a gente entra num quadro depressivo por pequenas coisas, né? Reclama de tudo, não vê o valor que aquelas coisinhas têm na nossa vida.
colocar o ovo? É até meio-dia. Talvez vocês já tenham visto. Mas Muito obrigado. esse outro aqui. Eu tentei suicídio, após isso, eu estava no quarto do hospital. E depois que a gente saiu uma classe comigo, o médico entrou com a prancheta medical e ele falou assim: por que você fez isso no tão jovem? E aí eu contei para ele: olha, se isso não se tivesse para mim, eu não vejo mentira, não sei porque eu nasci. E aí ele falou muito calmo assim, ele virou pro lado, a gente tinha máquina de batimento cardíaco, você sabe o que é isso aqui? Eu falei: sim, são meus batimentos. Ele falou: não, isso aqui é o resto da vida. Eu falei: como assim? Aí eu fui o dedo na máquina de batimento e assim: na vida, se na vida você não tiver altos e baixos, você morre. E aí, na hora de você chorar, ele olhou para mim e ele falou assim: um dia você vai entender porque você está passando por isso hoje. Você está com cara de desistir agora. E ele saiu para quando a enfermeira veio para tocar no surdo, eu perguntei o nome dele. Eu falei: primeiro, você é o médico, você pode me falar o nome dele? Ele falou: médico, ele ainda veio te ver. Eu falei: médico, acabou de sair daqui, sabe como é o documento? Até como ele era. E eu vi as características físicas dele. E naquela hora ela falou assim: amada, eu estou aqui fora do seu quarto o tempo inteiro. E ninguém mais me fala. Então, era Deus, falando com você. E por muito tempo eu entendi que eu me matei. Eu vou aceitar, porque a pessoa que está com depressão, ela se sente também muito ao dela, já que a Deus não presta da depressão dela. E eu já fico com a minha fé. Eu me entendo acontecendo. Então, na visão dela, ela recebeu um médico lá que não existia. E a gente sabe dessa possibilidade também, não sei se foi real ou não, mas que a gente creia plenamente que a gente não está sozinho, né? Que a gente pode, de repente, até ouvir a espiritualidade falando com a gente pode receber realmente alguém que veio inspirado por Deus, por Jesus, pelo nosso anjo guardião, para dar um alerta assim para a gente, né? Para que a gente não perca o foco. Essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados é muito importante. Então, nós temos que ter gratidão a Deus por esse projeto de amor no qual nós estamos imersos, né? E para encerrar, tem esse pedacinho aqui, que fala assim, ó: nós somos espíritos, fomos gestados pelo amor de Deus, e é esse amor que nos conduz. Esforço de espiritualização é o que nos levará a uma saúde integral. Então, não estamos sós. Que Jesus nos abençoe, né? E que vocês possam, assim, pesquisar mais, ir na internet, tem palestras a respeito, né? Bota lá, depressão, aí tem vários, depressão, espiritismo, entendeu? Para que a gente possa se tratar preventivamente, para não chegar ao extremo, né? Então, bom dia para todos, que Jesus continue nos abençoando. Muito obrigado, tá? Bom dia, sem depressão. Só uma palavra do Marcelo. Essa herança é nossa, que a gente traz de vida passada, e a solução está na perseverança. A gente se identificar com a vida espiritual, que ela encerrou falando desse assunto, né? Se identificar com a vida. Se não se identificar com a vida espiritual, essa infelicidade, ela permanece conosco pela vida toda. E o melhor médico que existe para nossas almas é Jesus. E o segundo somos nós mesmos. Tá? Aqui no Evangelho, no início fala assim:
o Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas posições da vida. Então, está aqui, ó, né? Nós agradecemos a atenção, carinho de todos que ficaram com esse dia maravilhoso, sempre lembrando aos nossos irmãos para as nossas reuniões de quarta-feira, de sábado, para a gente valorizar. E a nossa casa está precisando. A nossa casa está precisando muito de reativar todas as atividades e todos nós devemos nos qualificar para esse fim. Em tudo que a casa precisa, né? Ajudar nas reuniões, dirigir aqui, ver se o Maceió ser alguém novo que esteja aprendendo, porque o Maceió não vai ficar mais um século vivo, né? Tem alguém aí inocente. Tem pessoas que me olham assim, me agradecem até que eu fico mais 50 anos. Já está comprando até fralda. Mas eu não estou querendo, não, tá? Você pode ficar tranquilo. Então a gente vai se substituir. A casa está precisando de todas as atividades. Brevemente a gente vai retornar o nosso passe de domingo. Nós vamos nos preparar para esse fim e nós estamos agradecendo. A casa espírita é um foco de luz, onde a gente aprende a viver, né? Aqui é uma escola, como diz Diolinda Amorim, onde nós estamos aprendendo a viver. A casa está precisando de trabalhadores e a gente se dispõe a esse trabalho e a gente vence a depressão, vence o desânimo, vence qualquer tristeza, tá? Lembro de novo, mais uma vez, a perseverança. Quando a gente quiser, persevere no bem. O bem é a solução da nossa vida, com o amor de Deus. Vamos encerrar com muito amor, com muito carinho. E nosso irmão Daniel tinha alguma aviso para fazer? Só lembrando que temos que assistir às palestras, mas estudando essa pauta aí. Participar dos estudos. O conhecimento ele acontece pelo compartilhar. A gente não vira a cara de estudar, mas isso vai ser mas as suas experiências, os seus conhecimentos. É fundamental e importante. A nossa presença para Isso, muito bom. Esse lembrete é um convite para todos nós nos sentimos felizes. Né? Nós estamos sendo mais ordem, à vontade, né? Estamos aqui enquanto a gente puder. Que as bênçãos de Deus sejam conosco. Vamos orar. E nesse instante, com as bênçãos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, embalando os nossos sentimentos, nós estamos aqui agradecendo a nosso Pai Celestial, a nossa querida Mãe Santíssima, por esse momento, como eu dizia, o nosso querido Frei Fabiano, a Virgem da Conceição, que era a protetora espiritual do nosso amigo Frei Fabiano. Nós estamos aqui em comunhão de sentimento com ele, agradecendo de todo o coração, de toda a nossa alma. E nesse instante pedimos por essa infelicidade que se alastra pelo mundo afora, as negligências nos hospitais, na saúde, na segurança pública, desenfreado o escândalo, o crime desenfreado na via pública, que nós estamos passando, essas guerras lá no Oriente, esses reconhecimentos religiosos, como está sendo feito agora no nosso Brasil, essas passeatas que estão sendo feitas em prol de Jesus, nós estamos pedindo a Deus proteção e amparo para que essas consciências despertem para a vida espiritual. Nós temos certeza que vai despertar. Vamos a Deus, a família bendita de Francisco de Assis, com todos os seus trabalhadores do mundo inteiro, para nos ajudar nessa tarefa santificante. Vamos nos candidatar, cada um de nós, a vencer o nosso eu e abrir o nosso coração para Deus, ajudando no que for possível para a transição do nosso planeta. Dentro do possível, cada um de nós,
vezes estão esperando pelas casas de oração, mas as casas de oração somos nós, juntos, trabalhando para servir ao mundo. Sejamos dignos de preparar o nosso coração, aonde quer que seja, para contagiar a todos que estiverem em nosso lado, envolvidos no nosso relacionamento. Que Deus abençoe. Que tenhamos um dia e uma semana que hoje se inicia coberto de muita paz, de muito amor e de muita luz. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, Pai. E nesse instante, Pai, vamos fazer uma pausa, pedir que todos que estão aqui, nesse instante, se coloquem na posição de serem pacificados. Vamos fazer essa pausa. Cada um relaxe. Pense em Jesus. Como se a nossa querida Mãe Santíssima estivesse com a mão sobre nossa cabeça, sobre a nossa fronte, nos pacificando. Que a falange bendita de Frei Fabiano, de Alária Franco e de outros irmãos que ajudam a nossa casa, esteja nesse instante transmitindo esse passe em cada um, individualmente, de acordo com a necessidade física e espiritual de cada um. Que estejamos recebendo a graça de Deus em nosso sentimento, em nossa vida. Deus abençoe a cada um. E aqueles que estão sendo procurados pelos nossos pensamentos, dentro dos nossos lares, também esteja recebendo a graça de Deus, segundo o nosso desejo. Deus abençoe a todos. Que as águas estão sendo fluidificadas, recebam o remédio santo para cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Que os ceareiros de Maria nos ajudem a receber essa graça e espalharmos a vontade de Deus aonde quer que estejamos. Muito obrigado. E assim, Jesus, em damos por encerrado a nossa reunião e o nosso passe da manhã de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. E de todo coração agradecemos o estudo da nossa irmã, que ela continue sendo assistida e amparada para nos trazer sempre essas orientações tão benéficas para nossas almas. Muito obrigado. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado. Um bom dia para todos.